Boa noite, irmãos. É um prazer, uma honra vestir a camisa da Associação Batista Leopoldinense mais uma vez, a convite do meu amigo, irmão diácono Edson dos Santos, para colaborar com as igrejas da Associação Batista Leopoldinense nesse dia 18 de setembro de 2020, com a proposta de esclarecer algumas dúvidas, responder algumas perguntas sobre o retorno dos cultos presenciais nas igrejas batistas da Associação Batista Leopoldinense. Como eu disse, é uma honra, um prazer poder servir às igrejas, aos pastores, aos irmãos batistas leopoldinenses. Queridos, nessa palavra introdutória, eu gostaria de trazer para vocês uma informação, porque foram mandadas para mim algumas perguntas, nós vamos respondê-las daqui a pouco. Em cada bloco vamos responder uma pergunta, mas embora existam leis federais, leis estaduais, leis municipais específicas do município do Rio de Janeiro, por incrível que pareça, as nossas igrejas puderam voltar aos cultos presenciais por força de uma decisão do presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Essa decisão de 9 de junho de 2020 foi a decisão que devolveu às legislações estaduais e municipal a força de lei e a autorização que as igrejas precisavam para retornar aos seus cultos presenciais. É claro que o retorno aos cultos presenciais, no momento onde a gente está experimentando um declínio da pandemia coronavírus, né? No momento que ainda estamos sem a disponibilidade de uma vacina eficiente para erradicar essa doença. É claro que esse retorno vai requerer bastante cuidado, muita cautela e, é claro, as igrejas precisam tomar cuidado e ter toda a prevenção. Então eu espero que nesses momentos que nós vamos ter aqui, a gente consiga ajudar de alguma forma. Mas eu queria combinar desde logo que, se ficar alguma dúvida para o pastor, para a igreja, o irmão Edson, ele poderá encaminhar para mim qualquer dúvida, qualquer pergunta, e nós vamos ter a honra de poder ajudar e explicar mais alguma coisa que os irmãos precisam, tá bom? Então aproveite, faça as suas anotações e, mais uma vez, vamos pedir a Deus que nos abençoe nessa nossa jornada de hoje, tá bom? Deus abençoe os pastores, Deus abençoe as igrejas da Associação Batista Leopoldinense. A primeira pergunta que foi encaminhada, ela diz assim: o decreto municipal número 47.461 de 25 de maio de 2020 possibilitou o retorno dos cultos religiosos de forma presencial, com muitas orientações. Após este decreto, houve mais alguma flexibilização, ou seja, há outro decreto posterior? Bem, irmãos, a pergunta é muito boa e chama atenção para a legislação que se aplica a esse retorno das atividades presenciais nos templos da igreja. Na verdade, esse tema, esse decreto municipal não é o único e nem é o primeiro. De verdade, foi em 25 de março de 2020, com a entrada em vigor da Lei Federal 10.292, na parte que incluiu o artigo 3º, parágrafo 1º, quando o presidente da República, nesse decreto, pega as atividades religiosas de qualquer natureza e eleva elas a uma atividade essencial na sociedade brasileira. Então, no primeiro momento, foi esse decreto presidencial, dizendo que, por ser uma atividade essencial, então não poderia ser impedida de funcionamento. Ocorre que, na mesma ocasião dessa lei, lá em 25 de março de 2020, já houve uma decisão no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro com efeito
sem efeito vinculativo para as outras igrejas, mas era uma decisão numa ação do Ministério Público contra a Assembleia de Deus Vitória em Cristo, e impedia que a Assembleia de Deus Vitória em Cristo realizasse cultos presenciais. Mas não foi só aí. No dia 27 de março, ou seja, 2 dias depois dessa lei federal, a primeira vara de Duque de Caxias, primeira vara federal de Duque de Caxias, deu uma liminar em uma ação civil pública, suspendendo a eficácia dessa lei federal, proibindo o retorno das atividades religiosas e, ao mesmo tempo, proibindo o retorno das casas lotéricas. E logo mais adiante, nesse mesmo cenário federal, vem uma decisão do Supremo Tribunal Federal julgando a ação direta de inconstitucionalidade número 6.341 do Distrito Federal, dispondo que nesse momento de pandemia não era mais o governo federal quem tinha que legislar, mas a legislação a ser acatada imediatamente seria a legislação concorrente, tanto do município quanto do estado. Então nós, a partir daí, ficamos dependentes de uma legislação não mais do governo federal, mas agora do governo estadual e do governo municipal. Aqui no município de Rio de Janeiro, realmente, o decreto 47.461 de maio de 2020 foi o primeiro, mas não foi o único. Logo depois, o mesmo município, vem com um decreto 47.488 de 2 de junho, que é aquele decreto aonde o prefeito do Rio de Janeiro lançou as chamadas regras de ouro. As regras de ouro eram regras não somente que se aplicavam à igreja, mas se aplicavam para qualquer tipo de atividade. Se falava muito nessa época na volta do shopping center. E então essas regras de ouro passaram também a ser regras a serem observadas. E por último, veio a legislação estadual. Veio em 5 de junho de 2020 o decreto estadual número 47.112. Bem, de fato, irmão Edson, irmãos pastores, irmãos líderes da ABL, são muitas legislações, mas de modo geral, o meu conselho é que os irmãos se debruçassem para olhar essas regras de ouro. As regras de ouro são aplicáveis, então, a todo tipo de atividade, inclusive a atividade de retorno presencial dos nossos cultos. Com relação aos membros chamados vulneráveis, como diz o decreto 47.461, pede-se que preferencialmente optem pela participação não presencial. Então questiona-se, podemos entender que é uma orientação ou é uma restrição? Bem, a redação que vem no decreto é uma redação muito clara, né? Quem são essas pessoas que a gente chama pessoas vulneráveis? Essas pessoas vulneráveis são aquelas que têm alguma comorbidade. E essas seriam as pessoas mais idosas, aquelas que têm acima de 60 anos, ok? Idade igual ou superior a 60 anos, ou pessoas que sejam portadores de alguma doença grave, doença cardiovascular, doença pulmonar, câncer, diabetes, doenças tratadas com medicamentos imunodepressores e quimioterápicos. Essas são as pessoas vulneráveis, mas só essas não. O decreto ainda diz que são vulneráveis as pessoas que estão atestadas como casos suspeitos de coronavírus e também as pessoas que são transplantadas. Esse tipo de patologia dessas pessoas é tido aqui como aquilo que a gente ouve muito falar de comorbidades. São pessoas que integram um grupo de maior risco. Essas pessoas, elas não estão impedidas de ir ao culto presencial, mas a própria legislação aconselha que essas pessoas, tanto quanto possível, façam opção
por participar do culto de forma não presencial, para a segurança das suas próprias saúdes. Então, se tiver alguém na sua igreja maior de 60 anos que queira participar, nós não temos por que impedir de participar, mas a gente aconselha, os pastores, as igrejas devem aconselhar, não somente os maiores de 60 anos, mas qualquer pessoa que tem uma dessas doenças graves que eu mencionei, elas devem optar por não estar presencialmente ainda no retorno dos cultos da igreja. Qual é o papel civilmente da igreja neste momento de retorno presencial? Bem, eu entendi da pergunta que foi encaminhada que talvez a gente esteja falando aqui, não, isso papel civilmente, talvez a gente esteja pensando em responsabilidade civil, né? Então, irmãos, eu chamo a atenção e recomendo aos pastores e líderes das igrejas que eles baixem na internet o chamado decreto das regras de ouro, que é o segundo decreto, né? O segundo decreto é esse de número 47.488, de 2 de junho de 2020. É decreto municipal da Prefeitura do Rio de Janeiro. Aqui nesse decreto vai estabelecer regras que valem inclusive para a igreja. A igreja não pode simplesmente abrir as portas e de qualquer maneira voltar ao culto presencial. Tem várias regras que precisa obedecer. Essas regras já são do conhecimento de quase todos os senhores. Uma das regras, por exemplo, eu não vou citar todas, vou citar apenas algumas, né? Uma das regras, por exemplo, que os senhores sabem, é que a igreja tem que disponibilizar logo na entrada álcool gel para que as pessoas possam higienizar as mãos na hora de ingressar e na hora de sair do templo. Outra regra de ouro é a obrigatoriedade do uso de máscaras. Então, assim, é preciso que todas as pessoas que venham para o culto presencial estejam usando máscaras. Então, a gente recomenda às igrejas que tenham de reservas algumas máscaras, porque se alguém chegar sem máscara, deve ser impedido de entrar se recusar usar a máscara. Mas não há somente essas regras de ouro, tem outra, por exemplo, a regra do distanciamento mínimo. É preciso que cada pessoa fique distante uma das outras pelo menos 2 metros. Então, por causa desta regra, as igrejas não podem retornar com a sua lotação total. É preciso fazer um cálculo e é preciso respeitar esse distanciamento. Por isso que as igrejas precisam estar bem assessoradas nesse retorno. Quando a gente fala de qual é o papel da igreja civilmente, o papel da igreja enquanto instituição é de obedecer essas regras. Não somente as regras municipais, mas as estaduais e as federais também. As regras federais são aquelas que a gente entende que advêm do setor de saúde, né? Então, há algumas regras que vêm diretamente do governo federal e que são aplicadas em todo o território nacional. Há as regras estaduais e há aquelas regras que são municipais. O que muito tem me perguntado nas palestras que a gente tem feito sobre isso é qual a regra que nós temos que obedecer. E eu tenho recomendado com muita simplicidade é o seguinte, a regra mais rígida. E eu vou dar um exemplo. Por exemplo, para a OMS, o distanciamento mínimo tem que ser de 1,5 metro. Para o governo do estado do Rio de Janeiro, o distanciamento mínimo é de 1 metro. E para o governo do município do Rio de Janeiro, o distanciamento mínimo é de 2 metros. Qual que você vai usar? Você vai usar o mais rígido, então você tem que usar o distanciamento de 2 metros. Então, a responsabilidade civil da igreja é muito grande. Ela deve zelar por cumprir todas as regras de ouro, todas as regras federais, estaduais e municipais. E o que pode acarretar para a igreja
o não cumprimento das prescrições legais mencionadas nessas leis, nesses decretos. Ela pode ser multada por algum fiscal? Queridos, o reflexo da responsabilidade da igreja é muito grande, né? Aquela igreja que descumprir esses decretos, ela está sujeita a sanções. Por exemplo, se ela sofrer uma fiscalização e for encontrado lá no interior do templo pessoas que não estão respeitando o distanciamento mínimo, então poderá ser aplicada uma multa. Da mesma forma, imagine que venha uma fiscalização e ache na igreja que a igreja não disponibilizou álcool gel, por exemplo. Pode ser multada. E igual a isso, se vocês observarem nas regras de ouro, existem muitas regras que a igreja precisa observar. E todas elas têm a ver com a preservação da saúde pública. São regras de sanitização. Existem regras para limpar o ambiente antes, durante e depois das atividades. Existem regras para limpar os dutos de ar-condicionado. Existem regras do distanciamento. Existem regras para as pessoas terem higienização das mãos, a utilização de máscaras. Então, é preciso observar tudo isso com rigor. Por isso que nenhuma igreja deve reabrir as suas atividades sem ter o conhecimento integral de todas as regras que são necessárias para o seu funcionamento. O que acontece se um visitante ou um membro da igreja se recusar a colocar a máscara? Qual deve ser a atitude da igreja? Irmãos, essa pergunta é bastante, por mais que alguém diga assim, bem, é óbvio, é só não deixar entrar. Bem, não é tão simples assim, né? Porque isso acaba gerando vários problemas, né? Mas, em regra, a resposta é bem objetiva. Se a lei está dizendo que para a igreja retornar às suas atividades presenciais, ela tem que se submeter ao decreto de ouro, por exemplo, as regras de ouro, e uma das regras de ouro é a obrigatoriedade do uso de máscaras, então aquela pessoa que desejar adentrar ao templo para o culto presencial e se recusar a colocar a máscara, seja ela por qualquer motivo, às vezes a pessoa tem um problema de saúde, né? Fica sufocada, não se adapta, está com alguma questão, qualquer que seja o problema. Se a pessoa não pode ou não quer usar a máscara, ela não pode ser permitida estar dentro do templo na hora do culto presencial. Então a resposta correta é o seguinte: impeça qualquer um que queira participar do culto presencial e que por qualquer motivo se recuse a usar a máscara. Essa outra pergunta também é interessante, ainda diz respeito à máscara, né? Diz assim, estando o dirigente do culto ou o pastor sem máscaras no momento da direção e da pregação, isso constitui um desrespeito com relação ao decreto? A pergunta aqui é bastante interessante, né? Não sei se vocês perceberam, eu estou aqui apresentando essas questões, mas não estou usando máscara, né? Então, é claro que existem algumas exceções a essas regras. Ninguém está obrigado a usar máscara dentro do escritório, dentro de casa, né? A obrigatoriedade do uso de máscaras é realmente no momento em que tiver aglomeração, que tiver o grupo de pessoas reunidas, né? Mesmo com o distanciamento mínimo, o uso de máscara é uma obrigatoriedade. Agora, é preciso interpretar e aplicar essas leis também com bom senso, né? Então, a questão que é colocada aqui é se na hora da pregação, se o pastor tirar a máscara para pregar, se ele está certo ou se ele está errado. Se na hora de dirigir o culto, o dirigente usando ou deixando de usar a máscara, se está certo ou se está errado.
O bom senso diz o seguinte: se o pastor estiver pregando em um distanciamento bem considerado do público, não há nenhum problema dele estar sem a máscara. Então, geralmente, como nas nossas igrejas, o púlpito, a plataforma do púlpito é bem afastada do público em geral, então não teria maiores problemas se o pastor pregasse sem a máscara, até porque para a comunicação da mensagem vai ser melhor. Entretanto, se o pastor estiver pregando e esse distanciamento do lugar onde ele está para o lugar onde o público está não for um distanciamento muito grande, então ele terá que usar máscara. Eu diria assim, se ele estiver pelo menos a 4, 5 metros de distância do público, então não haveria problema dele estar pregando sem a máscara. Agora, se ele estiver a 2 metros, a 1,5 metro, se ele estiver num santuário que seja muito pequeno, onde ele esteja muito próximo do público, aí ele não pode, de modo algum, usar a palavra sem estar utilizando a máscara. E com relação aos músicos, com relação aos irmãos que trabalham no Ministério de Louvor, eles podem ficar sem máscaras enquanto ministram louvor com a igreja? Irmãos, mais uma vez eu chamo a atenção dos irmãos para a questão do bom senso, né? Não há nas regras de ouro nenhuma exceção para dizer assim, ó, quem canta não precisa usar a máscara. Aliás, cientificamente, se a pessoa está cantando, aí é que ela deve estar bem protegida e deve também proteger os demais. Eu imagino assim, se você tiver numa igreja uma pessoa que vai fazer uma apresentação, vai cantar um solo, por exemplo, então aplica-se aquela mesma questão do bom senso com relação ao uso de máscara ao pregar ou não. Agora, se a gente tem no modelo daquela igreja que a equipe de louvor tem meia dúzia de pessoas que ficam aglomeradas uma ao lado do outro, se você tem ali as pessoas que são instrumentistas, e algumas igrejas que a gente vai é mais de uma dúzia de pessoas que estão em cima da plataforma, então nesses casos aí a gente recomenda que é necessário usar sim a máscara, não deixar de usar a máscara. Então é mais também uma questão de bom senso. A gente tem que sempre trazer em mente que a máscara ela está no decreto de ouro com uma dupla função. Ela está protegendo a pessoa que está usando a máscara de não ser contaminado por aqueles que estão ao seu redor e da mesma forma ela está protegendo todas as pessoas daquela que está usando a máscara. Então uma pessoa que estiver contaminada e usando a máscara, então ela vai estar colaborando para a proteção da coletividade. Então, irmãos, é usar bom senso, é não desprezar as regras do distanciamento mínimo, é não desprezar todas as regras de ouro, é não desprezar a higienização, é não desprezar o uso de máscaras, ok? Essa é a regra, o resto é exceção. Irmãos, essa é a nossa participação, respondendo as perguntas, e espero ter colaborado com os irmãos. Se os irmãos tiverem outras perguntas, podem encaminhar, que nós vamos ter o prazer de buscar a resposta para compartilhar com os irmãos. Mas eu chamo a atenção nessa nossa despedida para o seguinte: nós estamos falando hoje com os irmãos, dia 18/9/2020, sexta-feira, e eu estou gravando essa série de vídeos na quinta-feira, dia 17/9 à noite. Então, tudo isso que eu disse aos irmãos está valendo para a legislação até o dia de hoje. Amanhã a gente não sabe, porque nesse período de pandemia coronavírus, a legislação
ela mudou muito e de um dia para o outro muda muito. Então hoje nós estamos sob uma liminar do presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. De repente vem uma outra decisão de um outro tribunal superior que muda isso. Se mudar, nós vamos ter que estar atentos. Então, atenção líderes, atenção pastores, não descansem, procurem estar sempre atualizados, procurem estar atentos aos noticiários e sempre que surgir alguma matéria nova, tendo alguma dúvida, procure a associação, procure a Convenção Batista Carioca, procure uma assessoria jurídica para que a igreja esteja sempre dentro da mais estrita legalidade. Sobretudo, a nossa recomendação é que pastores, líderes, igrejas, membros, cuidem-se, porque isso tudo vai passar, mas nós precisamos dar o exemplo de seguir todas as normas que estão aí para nós. Deus abençoe vocês, foi uma honra e um prazer estar com os batistas leopoldinenses mais uma vez. Obrigado pelo convite, obrigado irmão diácono Edson dos Santos, que Deus abençoe o ministério dos irmãos na ABL.